Calcinha terapia. Calcinha terapia. Calcinha terapia. Fala, galera! Oi, gente. Eu sou a Laís Reis. Eu sou a Letícia Arruda. E nós estamos aqui para mais um Calcinha Terapia. Estamos. Como estamos, amiga? Estamos bem, a gente tá rindo faz tempo, né? Faz tempo. Inclusive, vamos fazer modelitos de calcinhas personalizados para gravar Calcinha Terapia Ai, 2023. Vocês vão poder votar na enquete. A gente vai pôr a Letícia com várias. A Laís também. O Júnior também, se ele quiser. Desculpa, Júnior, te coloquei na roda. Eu queria dizer que a risada da Laís é, de fato, a melhor risada, gente. Ouçam só pra ouvir a risada dela. É daquelas que a gente pode dar risada ouvindo a risada da pessoa. Recomendo. Olha lá, agora ela não vai parar. Ai, eu tô sofrendo bullying, gente. Não, isso não é elogio, acredite. Eu só tô te elogiando. Bom, mas vamos voltar lá para o nosso podcast, que a gente tem convidada A gente tem! Quem você trouxe, Letícia? Ai, gente, eu faço aquele momento que eu vou rasgar cedo, tá? E fazer gracinhas e etc. Ai, quem tá aqui hoje, eu já convidei ela faz bastante tempo. Foi antes das férias, então foi em junho. Porque ela é professora. E aí a gente demorou um pouquinho, mas conseguimos um horário. Ela foi minha professora de graduação e todos os estágios possíveis que eu podia passar com ela, eu estava lá, tipo, deixa eu passar com ela. Quem for da obstetrícia, se estiver ouvindo, vai me entender. Aquele spoiler. Além do que, é uma mulher que me inspira sempre, com todas as histórias e o acolhimento e o cuidado e a presença, enfim. Só tenho elogios, de verdade. Não, gente, até eu tô inspirada agora, depois que eu soube que essa mulher tem 4 filhos. Ela tem 4 filhos e ela é doutora, gente. Ela é doutora, entendeu? Medicada, tem que estar medicada. Aí são detalhes. Mas a mulher tem 4 filhos, é doutora e professora do curso de obstetrícia da USP. Kelly, vou passar a bola para você. Pode se apresentar, por favor. E aí eu sempre gosto de fazer aquela perguntinha clichê, cópia e etc, né? Porque nada se cria, tudo se copia. Quem é você na fila do pão e quem é você na noite? Conta pra gente. Boa noite. Olá, gente. Boa noite, mas bom dia, boa tarde. Aqui é boa noite, já são 10 da noite, gente. O horário que todo mundo estiver escutando, né? É muito, muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria que contagia. Eu tô aqui com cãibra nas bochechas. A gente riu. Estamos rindo há muito tempo e é uma energia muito boa, muito gostosa. Então, eu sou Kelly Máxima. Eu sou na noite eu sou Kelly, mãe de João Pedro, de Júlia, de Luísa e de Vinícius, e esposa do Fábio. E na fila do pão, eu sou enfermeira de formação e sou professora do curso de obstetrícia desde 2012. E tenho atuado, né, na assistência à saúde da mulher, sobretudo na assistência ao pré-natal, na preparação para o parto, na assistência ao parto e no pós-parto. Uau, apenas. Tá ótimo, Kelly. E tenho assistido essas meninas se transformarem, né? Essas meninas se transformarem em parteiras, né? Nascerem parteiras. É lindo ver isso, ver meninas entrando ainda meio largatas, assim, e de repente saírem borboletas e vê-las, assim, transformando a vida de tantas mulheres, empoderando e transformando aí por aí afora. É muito lindo de ver. Eu tenho esse escrito no meu diário de campo. Ah. Nascer parteira. Guardei no coração. Já é bastante coisa. Isso é muito. Tem um motivo para eu ter te convidado. Vários, né? Ela poderia falar de muitas coisas, como vocês podem ver. Mas eu gostaria muito de trazer o seu tema do doutorado. Então,
acho não, tenho certeza que é uma pesquisa muito importante, o tema é muito relevante, é um tema que a gente vem assim pincelando há vários episódios. Toda vez que a gente fala de assistência ao parto, a gente traz fala um que vai tantinho. falar sobre plano de parto, a gente, não, Ah a Kelly lá, vai vir pra falar é de a plano de Kelly parto. que vai falar, a palavra é tua, e a gente queria que você partilhasse um tanto com a gente do que você descobriu nesse seu tempo de pesquisa e do seu processo de construção e costura, e falasse também, então, do tal do plano de parto, né? Para que serve? O que é? O que fazem com o plano de parto? Perfeito. Então, o plano de parto, né, é um tema assim que desde quando eu comecei assim trabalhar com ele lá em 2012, era um tema bastante desconhecido, ele não era muito falado. A gente perguntava até no meio da assistência, os profissionais não conheciam muito, não sabiam muito do que se tratava. As mulheres, então, desconheciam totalmente do que se tratava essa temática. E aí a gente começou a trabalhar na atenção básica, no SUS, então era uma coisa assim, bastante inovadora. E lá em 2012 eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha mesmo, falando com as mulheres, né? Olha, é importante falar sobre isso, é importante vocês fazerem escolhas, usar um instrumento, escrever sobre, né? E na época a gente nem tinha muito um instrumento desenhado, era mais papel e caneta na mão e vamos falar sobre o que você quer, o que você deseja para o seu parto. E foi assim que a gente foi fazendo, né? E a gente fazia no momento da consulta de pré-natal. E aí eu comecei a perceber que as mulheres, ao falar sobre o que elas tinham de expectativa e desejos para o parto, quando elas chegavam na assistência, na maternidade, muitas vezes elas eram violentadas. Quando elas chegavam para os profissionais de saúde e falavam o que elas queriam, o que elas desejavam para os seus corpos, para as suas experiências. E aquilo era como se elas estivessem fazendo um enfrentamento com o profissional. E os profissionais muitas vezes questionavam esse lugar de fala, né? Esse lugar de escolha, esse lugar de poder da mulher, né? De decidir sobre o próprio corpo, sobre os seus processos, de poder parir, de poder escolher o que se faz ou deixa de fazer com os seus corpos. E aí eu passei a perguntar, né? De questionar como que é isso, né? Como que se dá esse processo de tomada de decisão, como que a mulher pode fazer escolhas ou deixar de fazer escolhas com os seus processos e com o seu corpo institucionalizado. E à medida que a gente foi fazendo dentro de um processo assim horizontal de escolha, a coisa foi tomando um corpo muito maior do que eu tinha domínio. Então, quando eu comecei a fazer um processo um processo educativo emancipatório, à medida que a gente foi trazendo para a roda, desnaturalizando a violência, trazendo para a roda, olha, não está certo cortar, não está certo colocar a mão sem te pedir licença, não está certo fazer algo no seu corpo sem que você autorize. E as mulheres né, começavam, nossa, mas não é normal fazer isso? E aí esse processo de desconstrução daquilo que era violento e reconstrução da autonomia, do empoderamento foi se dando. E à medida que esse processo foi se dando, a gente foi construindo nesse processo de pesquisa, né, uma metodologia de como elaborar o plano de parto no contexto da atenção primária da saúde. E aí foi no contexto da pesquisa, então eu desenvolvi 4 oficinas que foram realizadas com gestantes de 2º e 3º trimestre gestacional. E eu tinha um grupo, que era um grupo assessor, que era composto com componentes, né, com indivíduos da comunidade que já tinham algum contato com o plano de parto, ou como acompanhante, ou já tinha elaborado no seu parto, ou tinha alguma experiência, ou enfermeiras, ou agente comunitário, que já tinha alguma experiência, e me ajudaram a pensar nessas oficinas, em como seriam as melhores escolhas para abordar essa temática, e
e assim a gente fez. Foram 4 oficinas que a gente planejou, e ao longo dessas 4 oficinas a gente falou sobre o processo fisiológico do parto, as fases, né, do trabalho de parto. Depois a gente falou sobre direitos, a gente falou sobre intervenções, quando são oportunas, quando são inoportunas, o que é violência obstétrica, o direito de acompanhante, qual a importância do acompanhante, quando o acompanhante, o que é um acompanhante ativo no trabalho de parto e qual que é a importância desse acompanhante ativo no trabalho de parto. E aí a gente foi construindo essa trajetória com as mulheres, e aí a coisa virou um barato, assim, que é louco, assim, sabe? Porque quando a gente trabalha com educação emancipatória, a coisa é tão maluca que vira algo, assim, que a gente não tem domínio. E essas mulheres, elas viraram agentes de transformação da realidade onde elas estão inseridas. Então, hoje eu encontro essas mulheres assim emancipando outras mulheres. Então, vira e mexe aparece uma delas: olha, Kelly, eu achei uma gestante que não começou pré-natal ainda, vamos fazer o plano de parto dela. Olha, eu fui acompanhante de outra lá e tal. Olha, eu tenho um salão, um acompanhante lá, ele tinha um salão de festas. E aí ele começou a reunir no salão de festas dele gestantes e fazia o plano de parto com as gestantes. Nossa, lá, sabe? Sim. Era uma coisa assim muito... Aí você começa a ver que, assim, você não tem dimensão do que aquilo pode se tornar. É muito maior do que você planeja, obviamente, né? Então, a gente começa ali com uma sementinha, né? E aquilo que se torna é muito maior. E, de fato, foi. Então... essa metodologia que eu desenvolvi junto com esse grupo assessor, ele virou um aplicativo. Então, eu desenvolvi 29 vídeos de curta duração, né, de cerca de 6 minutos, e foram disponibilizados para essas mesmas mulheres que posteriormente avaliaram esses vídeos e validaram esses vídeos. Então, foi disponibilizado via aplicativo. E aí virou um protótipo de aplicativo para ser replicado para outras mulheres, para que elas possam, né, experienciar essa metodologia, para que elas possam, em qualquer lugar do Brasil, ter essa mesma experiência. E esse aplicativo está rodando? Ele não está rodando ainda porque ele não foi comercializado nem nada, mas ele foi validado. Ele pode ser comercializado. E aí tem os vídeos explicativos para ajudar a pessoa nesse percurso para construir o plano de parto. Sim. São 29 vídeos de curta duração. O experimento que eu fiz foi de 17 dias, então as mulheres recebiam os vídeos ao longo de 17 dias. E ao final dos 17 dias ela tinha condições de elaborar o próprio plano de parto. Então ela tinha conhecimento, né, condições a partir das informações que a gente disponibilizou via vídeo para elaborar o próprio plano de parto para ir para a maternidade com o plano de parto elaborado. Que legal! Sim. Então foi um trabalho muito, muito enriquecedor para mim, assim. Foi emancipatório para mim, antes de mais nada, porque ver a grandiosidade daquilo, como que essas mulheres se transformaram à medida que, assim, o parto em si, ele foi um evento que conseguiu emancipar muitas mulheres. Isso é uma coisa, nossa, incrível, né? Que ele pode ser um evento fisiológico, né? Mas à medida que ele tem a potência de emancipar uma mulher, é incrível, né? E até na minha defesa do doutorado, que foi dia 30 de junho, uma das mulheres assistiu, né? Eu convidei as mulheres todas, eu convidei para participar, e uma delas assistiu, e aí ela fez uma explanação muito emocionada, e aquilo ali para mim valeu mais do que qualquer título, sabe? E ela falou o quanto que aquilo foi emancipador para ela, né? O quanto que aquilo foi transformador, o quanto que mudou a experiência de vida dela. E quantas pessoas passam, né, pelo evento do parto e do nascimento e nada acontece. Sim, né? Muitas vezes como um evento traumático, Exato. né? Eu me lembro, eu não era da área da saúde, essa transformação aconteceu após o parto, né? Essa emancipação que o parto traz.
Mas eu me lembro de diversos relatos de amigas, de primas e tudo mais, do parto como um evento traumático, né? E era aquela coisa, não, mas isso acontece, é assim mesmo. Vão falar pra você que você não pode vocalizar, que você não pode gritar. Então, não grita no parto, tá? Porque senão eles vão te maltratar mesmo. E é assim que funciona, né? Então, assim, eu olhava com tristeza aquelas mulheres que iam para o trabalho de parto como, de certa forma, para um abatedouro, né? Exato. No meu trabalho de parto, a minha mãe chorava em cada contração, né? Um tanto, talvez, por relembrar tudo que ela viveu e um tanto por preocupação do que eu iria passar ainda. Perfeito. E eu tive uma experiência muito diferente, né? Para mim foi muito transformadora. E a gente segue sempre nesse trabalho, né? De mostrar para as mulheres que podem ser, que essa experiência do parto pode ser diferente, né? Sim. Principalmente para aquelas mulheres que têm menos recurso, menos acesso, menos informação e menos, né? Tudo. Não, e é incrível isso que você está falando, porque as mulheres, quando elas chegaram para a oficina, elas traziam muito os relatos, né? Porque majoritariamente elas eram primigestas, né? Então elas estavam vivendo ali a primeira experiência ou secundigestas com um aborto né? Um aborto anterior. Então elas estavam ali todas na primeira experiência de parto. Mas elas traziam muito relatos, né? De mães, primas, tias, irmãs, e os relatos eram: fulana sofreu tantas horas de trabalho de parto. Sim. Fulana sofreu não sei quantas horas. Então, a palavra sofrimento estava muito atrelada à experiência de parto. Então, todo mundo tinha a coisa do sofrimento. E um dos temas das oficinas foi justamente a gente diferenciar dor e sofrimento. A dor não precisa necessariamente estar atrelada à experiência do parto, né? O sofrimento não precisa estar atrelado à experiência de dor. A dor, ela pode ser um fato, né? É um fato concreto, mas não o sofrimento. E ao final das oficinas a gente conseguiu ver, inclusive eu fiz uma entrevista com as mulheres pós-parto, né? Após a experiência do parto, e foi incrível de ver isso, como que uma mulher que é preparada para a experiência de parto, que tem toda uma preparação, né? Que tem todo um substrato teórico, um amparo, que ela tem uma experiência diferente, Sim. né? E o plano de parto, ele funciona, né? Isso quando você traz essa questão do nível socioeconômico, é muito importante a gente pontuar, porque o plano de parto ele tem duas funções muito importantes, né? E na nossa sociedade a gente convive com essas duas funções dele. Ele pode ser um plano de cuidados, quando você tem, por exemplo, com uma equipe que você contrata, e aí você vai definir que você quer, eu quero uma doula, uma fisioterapeuta, eu quero a minha ginecologista, um anestesista, uma fotógrafa, eu quero a luz apagada, a essência disso, eu quero parir assim, a playlist X, eu quero tais e tais acompanhantes, aqueles não, os meus filhos, eu não quero filhos, eu quero meu pet, eu não quero. Ou ele pode ser um inibidor de violência obstétrica. Sim. Que é aí que eu usei, esse viés que eu usei dentro da minha tese. Que aí eu usei com mulheres da periferia, da zona leste de São Paulo. Mulheres essencialmente pardas e pretas, lá da zona leste de São Paulo. Então, com esse viés. Então, essas mulheres não estavam escolhendo se elas estavam, plano né? de cuidado, um plano de cuidados. Sim. Elas estavam falando que elas queriam ter direito de se movimentar, Se que elas alimentar. queriam direito de comer, beber, ingerir líquidos, que elas não queriam que seus períneos fossem cortados, que elas não queriam que suas barrigas fossem empurradas, que elas não queriam que elas recebessem ocitocina inadvertidamente para acelerar o trabalho de parto. Então, a maior parte das coisas, que elas teriam o direito de ter um acompanhante, que é uma lei que a gente tem desde 2005. A gente não está falando de uma coisinha assim, né, do ano Uma lei passado. federal, inclusive. Uma lei né? federal que a gente tem desde 2005 e que a gente é uma das leis mais desrespeitadas no Brasil quando a gente fala de leis das gestantes, né? Então, é isso que tem no plano de parto. E o que mensagem que um plano de parto
dá para um profissional de saúde num hospital. E a gente, eu estou falando aqui, obviamente, de um recorte, né, socioeconômico, um recorte étnico, né? Ele dá uma informação básica. Eu estudei, eu me preparei, Eu sei dos meus sei direitos. dos meus direitos. É. e eu posso te acionar judicialmente, caso você desrespeite os meus direitos. Então, é uma coisa muito séria, porque sem isso, os direitos não são respeitados. Então, a gente precisa de ter um papel ali assinado, carimbado por um profissional de saúde, para essa mulher ter direitos básicos, que Sim. já são reconhecidos por lei, né? Que a gente tem aí, né, as boas práticas obstétricas. Desde quando, gente, que a gente tem essas leis, que essas boas práticas que são recomendadas pela OMS? Então, a gente precisa disso, de um plano de parto, de um documento. A gente precisa de um acompanhante, geralmente do sexo masculino. Essa mulher precisa ser tutelada para ela garantir que o seu corpo seja respeitado dentro de um ambiente, dentro de uma instituição hospitalar, né? Então, é muito sério quando a gente pensa Sim. de como que o corpo feminino ele tem ainda tantas barreiras ainda para ser respeitado, para ter autonomia, para ter direitos Sim. assegurados dentro do Brasil, na nossa Não, sociedade. Sim, e assim, E essa o quanto ideia- é triste, eu pelo menos como profissional eu sempre falo isso, o quanto eu acho triste o tanto que a gente precisa estudar, buscar todas as informações possíveis, fazer um plano de parto para se proteger de violência, de uma coisa que seria os seus direitos, ter uma assistência de saúde de qualidade. Né? Digna, e respeitosa e segura. Exatamente. Nossa, gente, eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Que ótimo. É normal, a gente fica desconcertada mesmo. Mas eu juro que eu ia falar alguma coisa. Eu vou me lembrar e eu vou falar. Eu entrei na fala aqui. Não, mas essa lembrou? Não, então, mais ou menos. Eu queria fazer alguns comentários. Eu ia pontuar essa questão da violência e de ser inibidor da violência e a mulher ter que estudar, essa pessoa que está parindo ser obrigada a estudar ou ter algum preparo para conseguir garantir seus direitos básicos. Eu acho que isso também é um tanto dessa virada de chave, né? Porque é quando você entende esse seu lugar de autonomia. Isso deveria já ser pertencente à pessoa como indivíduo. É dela. Ninguém tem que dar isso para ela. Ela não tem que conquistar lutando por isso. Mas a gente sabe que aí a sociedade ela é muito injusta, ingrata e muito difícil de manejar. Então, quando essa pessoa entende que esse lugar... Então, peraí. Aqui é o meu direito. Aqui dentro eu tenho a minha autonomia. Eu lembro de uma fala que é tipo, meu corpo é soberano. A minha escolha é soberana em relação a mim. É soberana. Você pode me orientar. Você pode me falar sobre as questões. Você pode colocar os riscos. E eu tenho total noção e posso chegar com alguma conclusão do que eu quero ou eu não quero fazer. Mas a gente também tem no serviço de saúde um absurdo que é considerar essas mulheres inaptas, né? ela não vai entender. Ou ela está histérica, estou com essa palavra hoje por algum motivo, né, gente? Histérica, não, ela está histérica, ignora, a gente não vai ouvir, a gente não dá ouvidos para as mulheres, né? E aí, com esse recorte de classe social e étnico, a gente recorta mais ainda e exclui mais ainda. Não, a gente não vai ouvir. Isso é o que leva, no extremo da violência obstétrica e a negligência, à morte materna. Sim. A gente não vai ouvir as queixas, a gente não quer saber das questões dela. Aí ela tá dizendo que ela está sentindo tal coisa. Ah, não, ela é fresca. Ai, grávida, fica aí reclamando fica assim mesmo. Grávida. Virou doença. Não, gravidez não é doença. A gente adora ficar reduzindo qualquer coisa, né? A gente não exatamente. escuta. Então, quando a gente também explica para essas mulheres, em qualquer contexto, olha só, você tem, meio básico, né? Mas você tem direito de fala. Sim. Direito. Você pode colocar no papel, você pode falar, você pode trazer esse acompanhante do seu lado para lutar por você. Elas, o corpo é seu e o parto é seu. Oi, como assim? Não, mas muitas falavam, mas quem estudou foi o médico. Eles que estão com o bisturi na mão. Uma delas falou isso pra mim. Essa fala existiu. Ela falou isso. Ela falou, o problema é, eu conheço os meus direitos, eu conheço a legislação, eu conheço tudo. Mas lá, na hora, quem tem o bisturi na mão é ele.
E quem vai dizer Gente, o que é o que- contrário? Gente, olha essa fala. É Olha a muito profundidade forte. dessa fala. Sim. Quem tá com o bisturi na mão é ele. E esse recorte também, né, do masculino. Enfim, a gente pode devagar aqui na questão de gênero. Sim. Eles, ele, né? Tem Exato. muita questão aí. Mas não era isso que eu ia falar. Eu falei um monte de coisa e não lembrei o que eu queria falar pra vocês. Então, sigam Embora, e quando eu você lembrar sabe que eu esses falo. dias a gente estava numa discussão em um grupo de doulas Uhum. e que várias delas relataram que as maiores violências obstétricas elas viram ser cometidas por outras mulheres. Sim, existem alguns. Eu não sei se você sabe alguma coisa disso, e eu não posso falar com nenhuma evidência agora, mas esse lugar de gênero existe no lugar, né? Não só no gênero da pessoa. Sim. Então, a medicina, embora seja a medicina, ela é do gênero masculino. Então, ela é pertencente e construída por homens historicamente brancos, né? Classe Sim, média alta. certo. As primeiras mulheres, inclusive a primeira mulher que fez obstetrícia no Brasil, acho que é a Madame Durocher, não é? Eu acho que foi a Madame Durocher. Gente, eu não sei falar, tá? Mas ela tinha que usar vestimentas masculinas. Isso eu tenho evidência. Essa história está escrita num livro que é uma tese de doutorado publicada, de uma tese sanduíche, que foi feita na UFRJ, se eu não me engano, em parceria com uma universidade lá da Itália. E chama O Corpo da Nação. É da Valéria alguma coisa, Crossac, se eu não me engano. Se você quiser procurar o nome, esse livro eu li na faculdade e eu lembro dessa história. Eu acho que lá também consta um tanto disso. Mas enfim, a Madame Durocher, depois eu posso pesquisar melhor e trazer as evidências, mas a Madame Durocher ela tinha que usar roupas masculinas, Sim. se comportar como homem para ela poder adentrar o universo da obstetrícia. Então, o que antes era pertencente ao grupo de mulheres, quando entrou para a medicina, adentrou com o gênero masculino. E ainda hoje, as mulheres, elas seguem. É isso, não é? Elas precisam estar mais masculinizadas para poder Atuar nessa atuarem dentro da medicina, né? Então acabam perpetrando violências ainda mais cruéis dentro dessa lógica misógina, machista, patriarcal. Exato. Super difícil. E alguns também fazem esse trabalho tão difícil que é de questionar esse modelo assistencial. Que é o que a gente também vem trazendo para as mulheres. O que a gente traz aqui não é condenar e nem colocar vilões e mocinhos. Mas a gente traz essa ideia de que quando a gente questiona este modelo colocado, bem maligno, que mata, maltrata, enfim, ele não serve para nada. Quando a gente traz esses questionamentos pelos profissionais de saúde, pelas mulheres, pelos usuários de saúde, enfim, por todo mundo, não é mesmo? Aí a gente consegue, por isso que a gente está aqui questionando isso, a gente consegue pensar em alguma mudança ou viver alguma mudança. Sim. E é possível. Sim. É possível. Em passo de formiguinhas, de pouquinho. Sim. E assim, o resultado mesmo desse estudo, embora, né, tenha sido ali com pouquinhas mulheres, a gente teve a experiência, inclusive, de ver de uma das mulheres ser imigrante, né, uma boliviana. E assim, né, se a gente for pensar dentro dessa hierarquização, Sim. o quanto que, né, uma pessoa boliviana dentro dessa... E foi até uma fala que ela trouxe. Se é difícil para vocês que são brasileiros, o que será de nós? Que nem o português a gente fala. Uhum. E de fato é isso, né? A gente teve todo um cuidado de tentar traduzir para ela o plano de parto, de tentar trazer, né, um viés cultural, né, algo que fizesse sentido culturalmente para ela e pensar dentro de uma perspectiva cultural, né, quando que era o momento dela ir para a maternidade e pensar tudo isso com ela. E aí ela foi, de fato, para a maternidade, ela chegou, ela fazendo o relato do parto, ela colocando em prática todos os exercícios e tal. E aí ela contava, assim, com muito orgulho, que a enfermeira, logo que ela chegou, realizou, né, o exame de toque e ela estava com uma dilatação ainda inicial, que ela não soube dizer quanto. E a enfermeira falou, não, fique tranquila, que falta muito ainda para você parir. Descansa, que ainda falta muito. Aí ela viu uma bola de pilates e lembrou de alguns exercícios que a gente tinha feito na oficina. E ela falou, mas eu posso fazer alguns exercícios? Ah, poder pode, mas por mim você descansava. Aí ela, eu posso pegar a bola então? Aí ela, pode. E aí ela falou, e aí eu fiz tudo que vocês me ensinaram.
E aí, quando a enfermeira passou, você pode me examinar agora? Porque eu acho que meu bebê está nascendo. E ela, não, ainda falta muito. Ela, me examina, por favor. E aí, de fato, o bebê estava nascendo, não deu tempo de chegar na sala de parto. Uau. E aí ela falou assim, sabe, muito apropriada dos seus processos fisiológicos, estava muito em posse daquilo que estava acontecendo, de tudo que estava acontecendo com o corpo dela, de tudo que estava acontecendo com os processos todos, o que ela poderia fazer para ajudar com os processos dela. E é isso, sabe? Uhum. É muito gratificante de ver o quanto que a pessoa pode tomar posse disso e fazer o melhor que pode com aquilo. E uma coisa que foi uma sacada muito legal... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Uma sacada muito legal, que foi um achado da tese, e que assim, que faz todo sentido, e foi altos papos que a Lei e eu tivemos ao longo desse processo, são os jeitinhos que as mulheres dão ao longo de todo o processo. Porque a gente sabe que tem ali a regra. A regra dos hospitais são claras, né? Então, tudo ali tem ali a coisa muito rígida, a lógica, o horário, né? As coisas dos hospitais, assim, as coisas são muito claras. Os muito, protocolos. né? Tudo muito certinho, né? Tudo dentro das caixinhas ali, né? Coisa muito certa. Mas as mulheres têm um jeitinho que é só delas. Então, tinha um relato muito legal de uma das mulheres que ela falava que ela chegou... Ela entrou com bolsa rota e aí ela ainda estava fora do trabalho de parto. E ela não queria ocitocina. Ela queria entrar espontaneamente no trabalho de parto. E ela falou, eu sei que meu corpo pode trabalhar a favor de meu bebê nascer naturalmente. Eu não queria intervenção e tal. E aí o médico, não, olha, a gente precisa, eu vou colocar na bomba de infusão, vai ser só um pouquinho, né, tal. Ela, não, tudo bem. Aí, enquanto a enfermeira foi preparar a medicação, ela começou a caminhar. E aí, toda hora que procuravam ela para fazer a medicação, ela estava caminhando, ela se escondendo da equipe. Aí, quando ela encontrar, aí começaram as contrações. Aí, quando encontraram, não, vem que a gente precisa fazer a medicação. Ai, tá bom. Aí, colocaram a medicação nela, falou que não ficou meia hora e o bebê nasceu. Aí ela, tira. Aí, nasceu o bebê. Aí, eles, não, já saiu, você tá sem medicação. Ela, ufa! Então, era muito impressionante de ver o quanto que as mulheres se apropriavam, sabe, dos processos fisiológicos e o quanto que elas iam dando esses jeitinhos, sabe, de fugir desses protocolos de intervenção, de como que a coisa é massificada ali. E o quanto elas acreditaram em seus corpos e seus processos, exato. né? Elas e estavam como muito isso tem impacto, né? Sim. Isso tem muito impacto. Exato. Mas esse negócio do jeitinho, que é algo que eu acho muito interessante, é chamado de agência, né? Então, isso é a agência em que funciona em muitos lugares, num sistema de opressão, as pessoas que estão embaixo, mais oprimidas, elas dão um jeito de conseguir fazer as coisas delas. Então, basicamente, o que a gente fala até do jeitinho brasileiro, esse jeitinho, obviamente, a gente é um país aí que foi, né, colonizado, tudo que a gente sabe. Então, a gente desenvolve essa coisa da agência, a agência mesmo. E dentro dos hospitais também. Então, assim, acho que duas coisas que lembrei que eu queria falar. Uma delas é a ideia do plano de parto sendo um instrumento educacional, então seja um plano de cuidado, inibidor de violência, mesmo se você tem equipe, é algo que eu sempre bato na tecla, a gente já falou, né, lá em vários episódios, façam um plano de parto. Porque é quando você vai se debruçar sobre as questões. Uma vez que você vai parar para estudar, você vai ter que... e essa intervenção serve para quê mesmo? Você vai ter que entender um pouco mais do processo. Você não deixar isso na mão de outro profissional, mesmo que seja aquele que você ama, confia e fala, nossa, é isso aqui, entendeu? Mesmo que a gente vá parir com a pessoa que a gente mais idolatra na vida, faça o plano de parto. Sim. Ainda que depois você olhe e fale, nossa, não usei, né? Foi diferente na hora, tudo bem, não é um plano rígido que tem que seguir à risca. Mas que você consiga debruçar e entender um pouco mais o que está acontecendo com o seu corpo naquele momento. Uma outra coisa que não é que a gente fala... é esse lugar de autonomia e o seu corpo é soberano. De fato, o corpo da pessoa,
Ninguém, por exemplo, ninguém tem direito sobre o meu corpo mais do que eu mesma, né? Ninguém. Nem, tipo, lá não vai ter, a Kelly não vai ter. Não existe essa possibilidade. O que a gente coloca é que você, estando atenta e sabendo um tanto mais do que você está vivenciando, você pode questionar os profissionais. Quando é uma emergência real, gente, os profissionais também vão saber comunicar. Quando é só um protocolo institucional do tipo, vamos aí acelerar isso aqui, vamos cortar porque é mais fácil, ou essa coisa toda que a gente sabe, a gente pode questionar, burlar, se não tiver outro acordo, a gente pode colocar o acompanhante para negar e colocar, não vou fazer isso. Como as pessoas vão lidar com isso, gente, são tantas possibilidades quanto são as pessoas, né? Sim. Não tem uma receita. Mas o instrumento, ele é um potencializador de que esse processo possa acontecer de forma melhor possível. Engasguei várias vezes, gente, mas é isso, deu pra entender. Tá valendo. Não vou cortar, não vou pedir pro Júnior cortar. Tá bom, Júnior? Não, e assim, né, a gente olha que, claro que quando a gente está num recorte étnico, num recorte social, a gente encontra muitos lugares ali de violência, né? Infelizmente, é uma realidade, é um sistema que não olha para aquelas mulheres, olha para os corpos, né? E uma linha de produção. Mas se engana a mulher que pensa que ela está num local privilegiado e que ela também não vai sofrer essas violências. A gente vê essa violência velada, silenciosa, acontecendo todos os dias em diferentes hospitais, em diferentes lugares, né? Maquiado pela hotelaria. Maquiado pela hotelaria, né? E quantas vezes essa violência vem não só numa questão física, como também se pega muito pesado no emocional, né? E o quanto é necessário que essa mãe tenha informação e que ela saiba negar, né? Que ela saiba dizer que não, eu não quero isso, mas espera aí, você acabou de falar que tá tudo bem com o meu bebê, pra que você vai tirar daqui? Né? Você não falou que a nota tá ótima, ó, peguei tá ótima. Vai tirar por quê? Eu tô com acesso pendurado por quê? Né? Então, tudo isso te dá um lugar de autonomia para você discutir, para você conversar e saber que, infelizmente, né, nascer mulher no Brasil não estão seguras em nenhum lugar de assistência ou de convivência, né? Infelizmente. Isso é uma verdade cruel. Sim. Porque muitos relatos das mulheres nas oficinas, eles traziam isso, né? De, eu estava fazendo pré-natal com o meu médico e aí ele disse que seria melhor eu fazer uma cesárea porque o meu bebê estava entrando em sofrimento, então ele achava melhor agendar para dali uma semana. E aí assim, faz um parênteses aí. Veja bem, gente, eu preciso só reforçar, Kelly, desculpa. O bebê está entrando em sofrimento, porém vai nascer daqui uma semana, porque uma semana de sofrimento tá tudo bem. Tá tudo bem, não pode sofrer mais do que uma semana. Uma semana a gente espera. Cabe entrar na agenda do médico. Importante, né? o sofrimento do bebê foi negociado com a agenda do médico. Exato. Tá. E aí, assim, entra, mas, gente, é muito cruel, é de uma crueldade tamanha, porque, assim, né, todas nós aqui somos mães, né? A gente sabe o que é uma mãe gestando, né? E o quanto é cruel você colocar isso na mão de uma mulher que ali não tem o conhecimento, que tem um profissional, a confiança que você estabelece com o profissional que está te acompanhando, e ele vira para você e coloca na tua mão, assim, olha, seu bebê está entrando, você vai querer colocar em risco a vida do teu filho? Não, né? assim, né, eu sempre falo que eu já vi muita coisa cruel, mas sempre dá para ser pior. Sim. Né? Por incrível que pareça. Eu acho que eu já contei. Da crueldade, né? Eu acho que eu já contei em algum podcast aqui. Eu acompanhei o primeiro parto de uma prima minha. E ela, toda informada, empoderada, foi para a rede pública, né, para o SUS. E chegando lá, a gente já começou com os questionamentos. Entrou eu como doula, a irmã dela como acompanhante e a parturiente. E a hora que o primeiro médico fez o toque, ela negou para o segundo. Ela estava em franco trabalho de parto, bolsa rota, né? Já era um fator ali para você, não tem necessidade. E ela falou que se um já tinha verificado, ela não gostaria de receber outro toque em seguida. Então ali já começaram os nossos primeiros desconfortos.
E eu brinco que, às vezes, alguns lugares, a gente já conhece mais ou menos alguns hospitais, eu brinco que, olha, tem uns que a gente já vai com a faca no dente. É né? verdade. E a gente já vai preparada para tudo que a gente vai enfrentar. A hora que pegam aquela mulher, sentaram ela numa cadeira e uma batelada de papéis para ela assinar de autorizações de procedimentos para uma mulher em franco trabalho de parto. E queriam que ela lesse os termos de livre esclarecimento e assinasse. E isso é considerado livre esclarecimento. E a hora que ela viu um que estava escrito epígio, ela falou, esse aqui eu não assino. E separou. E não que tem que assinar, que tem que assinar. Ela falou, eu não vou assinar porque eu sei que eu não preciso autorizar. E daí a médica falou, bom, então você não vai poder ter o seu bebê aqui. E daí foi a hora que eu olhei e falei para ela, bom, você está negando atendimento? Porque se você está negando assistência, a gente entra em outro nível de discussão. E daí, inclusive, dá para chamar assistência força, tipo policial. E daí as coisas mudaram um pouco ali e tal, levaram ela para a sala e ela foi para a sala de parto. Bom, a gente teve um pouco de sossego, porque daí a equipe bem dizer abandonou, aquela coisa do quer parir, vai parir, então. A omissão, que também é um tipo de violência, sim. Para nós estava tudo bem, porque ela estava, de certa forma, ali amparada. E a hora que o bebê foi nascer, entra todo mundo na sala. A hora que ela entrou no expulsivo, tal, posição de litotomia, ela já não queria ficar ali naquela posição ginecológica, mas ok, acabou cedendo. A médica entra e já começa as críticas, Por que ela não está com ocitocina? E era um parto fluindo bem fisiologicamente, Por que não está com ocitocina? Por que não pegaram acesso? Eu não aguento mais esse povo bicho grilo que vem parir aqui. Nossa. Essa mulher no expulsivo. A médica sentou no banquinho ao lado da residente, eu lembro dela bater o pé no chão e falar assim, por que você não cortou ainda para a residente? Porque ela não assinou a autorização. A médica só levantou assim um pouquinho para ver o rosto dela e falou, então, seu bebê vai morrer e a culpa é sua, porque você não assinou o termo. Jesus. Seu bebê vai morrer e a culpa é Com sua. toda a informação que ela tinha, com tudo que ela tinha em mãos, amparada, informada, etc e tal, ela só conseguia gritar, corta, pelo amor de Deus, e salva a vida da minha filha. Porque a violência psicológica, ela é um absurdo. Ela é um absurdo. Então, quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, a gente descobre que pode ver uma coisa pior. Sim. Infelizmente, quando eu pego mulheres que vão parir no SUS, eu acabo, além daquele preparo, do plano de parto, de tudo que a gente pode escolher, de buscar... eu já cheguei ao ponto de buscar as leis federais e buscar normas de ato médico e tudo mais, virar e falar, olha, você tem que estar preparada para a violência psicológica que você vai sofrer. Porque a hora que eles perceberem que não tem como pegar por aqui, eles vão no seu emocional e é ali que você vai ceder. Infelizmente, são realidades. E eu acho que isso espraia um pouco mais. Eu acho que não está restrito a SUS ou rede suplementar. É uma coisa em todo lugar. Que vai para além, A gente recentemente viu esse caso emblemático aí da blogueira da Chantal, que dentro de um lugar super privilegiado foi violentada de uma maneira tão triste e ultrajante. Com 15 pessoas na sala e o marido com uma GoPro na testa. Exato. É isso que eu não consigo me conformar. Inibidos, Porque eu falo assim, gente, além do médico que cometeu a violência, os outros 14 profissionais dentro da sala, ninguém consegue, nenhum pode falar nada. Mas a questão é isso, sabe? A gente fica numa situação que constrange a um ponto. Por exemplo, uma das mulheres dessas oficinas, ela questionou, ela perguntou para mim e para outra mediadora da oficina, se você vir um profissional cometendo uma violência, se você estiver na sala de parto e você vir um profissional cometendo uma violência contra mim, você faz alguma coisa na hora? Você vai fazer alguma coisa? E aí, na hora, eu olhei para a colega e falei, olha, então, a gente pode tentar fazer alguma coisa, mas o profissional que está ali à frente, é ele que está conduzindo a assistência. Eu não posso chegar lá e tirar o cara da frente. Sim. É uma questão de ética profissional, Mas...
E aí a gente entra numa situação, gente, poxa, pensa o que é que aconteceu, o que está acontecendo, né? O que aconteceu, não, o que está acontecendo com as enfermeiras que denunciaram o anestesista que estuprou abusador, a mulher, a gestante. Quem que está sendo perseguido? O cara não foi expulso, mas quem que está sendo perseguida? As mulheres, as enfermeiras. Então a gente pensa nesse caso que você contou da sua prima. A médica fez tudo aquilo ali e o que ali naquele momento vocês conseguiram levantar e falar para ela, não, como assim você falou uma coisa dessa? A gente fica tão constrangida com uma violência tão chula dessa, que a gente fica assim numa paralisia, assim, tão... É absurdo mesmo. Eu ia falar isso. Quando a gente está presente em cenas de violência, é muito comum, infelizmente, que a maior parte das pessoas fiquem congeladas. Sim, entra numa paralisia mesmo. Entra nessa paralisia de você ficar... Primeiro, eu vou falar até sem dar o exemplo, mas eu já vivi situações assim, em que por um tempo eu fiquei repassando na minha cabeça, será que foi isso mesmo que eu ouvi? A primeira reação que eu tive foi ficar me questionando e olhando do lado. Tipo, será que eu ouvi certo? Será que é isso mesmo que foi falado? E aí, quando você fica passando os olhos, assim, você passa, e ninguém tá te dando nenhum feedback, a não ser que você esteja muito certa do que tá acontecendo ali. Se for uma violência um pouquinho bem trabalhada, eu acho que é muito difícil uma pessoa conseguir levantar e questionar. E outra, se a gente tá pensa numa relação, né? Que a gente tem lá o médico, a enfermeira, a obstetriz. Há uma hierarquia que está posta, há uma relação de poder que está posta. Então, assim, essa relação de poder entre a enfermagem, a obstetrícia e a medicina, ela é que é uma relação de gênero também, antes de mais nada, ela está posta. Sim. Então, não é uma coisa que a gente ali entra no embate, não é um embate tranquilo que se dá. Então, é uma coisa que é difícil mesmo. Então, para a gente conseguir fazer uma coisa dessa, tem que ser assim, escondido, filmado, com prova, sabe? Tem que ser desse jeito para a gente conseguir fazer, sabe? A coisa... tem que ser em grupo, né? Sim, tem que ser em grupo. Porque a gente, no tete-a-tete, a gente não consegue porque perde. Perde. E um tanto assim, por isso que a gente fala tanto sobre esses assuntos nas oficinas, aqui no podcast, no Instagram, na página X, nas rodas Y, e a gente tá sempre falando. Porque assim a gente se fortalece. É assim que a gente se fortalece em grupo. Sim. É assim que quando uma situação de violência acontece, uma olha pra outra e fala, opa, peraí que isso aqui eu já sei o que tá acontecendo, a gente não fica paralisada. Exato. E aí a gente vai se fortalecendo. E isso é muito importante também, que a gente volta para aquele lugarzinho, a pessoa que está parindo também tem que saber dessas coisas. Sim. É essencial que a pessoa... E a X acompanhante também não saiba. Tem muito tempo, né? A gente não vai citar nomes nem nada, mas a gente passou por um caso semelhante em um hospital privado. Eu ia falar isso, eu ia contar desse caso, porque eu tava com a Laís. E esse caso foi total retaliação. Um hospital famoso, eu não vou citar o nome, porque... A língua chega a coçar. Gente, chega a coçar assim, nervosamente, porque eu queria poder falar, mas não vou, porque isso... Nada perto daquilo, né? Mas enfim. É um hospital bem famoso, bem conceituado mesmo, em que a médica plantonista fez uma retaliação absurda porque a parturiente negou o exame de toque por motivos de que ela já tinha sido avaliada. Nós demos a entrada no hospital, nós demos a entrada com a parturiente e a médica ia avaliar, mas a paciente foi avaliada em casa antes de ir para o hospital. E a paciente... Deixa eu só fazer um parênteses. Neste momento, a parturiente estava com a doula. No caso, Laís, dentro do banheiro, tá? Eu fui pro banheiro com a paciente, vamos se trocar, né? O hospital forneceu lá a paramentação pra paciente, vamos lá que eu te ajudo. Na sala de triagem. E aí na sala de triagem. E ela veio perguntar, foi tocado? Foi. Como tá? Todos os parâmetros foram passados. Ok. Vou tocar de novo. Eu falei, eu acho que não, ela não quer ser tocada, não precisa. Ela acabou de ser avaliada, ela precisa ser internada.
Ela está em trabalho de parto. São 30 minutos de percurso. 30 minutos. Daí a Letícia falou, bom, então eu toco. A médica falou, não, porque é um protocolo da instituição, quem tem que tocar sou eu. É o médico. Nisso saiu do banheiro com a parturiente, né, toda pimpona, vamos lá, tal, não sei o que, lá. Sempre informo elas, olha, a hora que a gente dá entrada, a instituição tem que pegar alguns dados, tem que rodar um cardiotoco, e às vezes eles solicitam que sejam feito um novo exame de toque, mas Sim. que pode ser feito pela sua equipe. Né? Geralmente eu faço esse exame de toque. Exatamente. E na imensa maior parte das vezes eles não questionam. E daí, dessa vez, eu tô olhando pra Letícia, né? Que daí já é aquela comunicação, né? Não verbal. Por que você não tá tocando? É a médica. Por que você não vai você? Eu tô vendo ela abrir a luva e aquilo vai me dando eu fiquei coceira, longe. né? Sim. E daí eu falei, eu não aguentei, né? Eu falei, então, mas não é a enfermeira dela que vai tocar, a obstetriz dela que vai fazer o toque? A médica, não, porque aqui na instituição o protocolo é que eu faça. E a Letícia já me olhando, né? Tipo, ela não tipo deixou. assim, não vai. Não deu. vai. A médica já tava assim, daquele Ela jeito. não deixou, não sei o que, e a médica calçando as luvas. Daí eu não aguentei. Só olhei pra paciente e falei, fulana, o seu corpo é soberano, né? Quem você quer que toca? A sua obstetriz ou a médica plantonista? Ou a plantonista. Uau! Aí ela Mas falou, falei assim, ó, Letícia. pra todo mundo É, na falou sala alto na escutar, sala. pra não ter dúvida Sim. do que eu tava perguntando, pra paciente não se sentir inibida do que ela ia responder. Ela na contração, ela falou maravilhosa. assim, a Letícia. A Letícia. A médica Letícia, tirou a luva obstetriz. assim, ó, top. Nossa, olha, mas foi uma retaliação até Descarada, o chegar. até a médica chegar com a gente, eu auscultava ela ia em seguida. Tum! Eu falei, eu acabei de auscultar. É de meia hora. Não, mas eu tenho que auscultar para colocar no nosso prontuário. Que nosso prontuário? Você Que tem prontuário o seu? da instituição, se a equipe era externa, colocaram Gente. inclusive a gente, né, em outro lugar e tudo. Olha, foi... Negaram a sala de parto, colocaram no centro cirúrgico por um tempo. Uma questão ali, a gente percebeu. Foi uma questão de retaliação. Sim. Num hospital famoso e blá, blá, blá. Aquelas assim, né, bem maldosas. Só não é o top 10 das galáxias, mas é um que tá debaixo. Obrigada. Isso eu posso falar. Entrega, hein? Pronto, momento fofoca, mas não é fofoca apenas vazia, gente. Isso acontece, então, voltando para a questão do plano de parto. Vocês podem negar o toque, vocês podem questionar o toque. Se vocês têm uma enfermeira ou uma obstetriz na equipe de vocês que está acompanhando o caso, vocês podem solicitar quem vai tocar. Não precisa aceitar que 10 pessoas toquem ou a médica plantonista, porque não sei. Eu sempre fico questionando qual é essa questão que as pessoas têm de colocar a mão na vagina alheia. Desculpa, E assim, gente, e tenho na mesmo. dúvida, eu falo sempre para as mulheres, na dúvida de qualquer procedimento que vai ser feito, você internou, você está com a sua equipe, né? Uma situação é quando você vai usar o plantão e você sabe que os plantonistas vão tocar o barco. Quando você interna com a equipe, você tem todo o direito, a hora que começa qualquer coisa, de falar, não, peraí, deixa eu questionar a profissional que está comigo. Por quê? Porque a enfermeira, a obstetriz, ela não pode bater de frente com o médico, né? Naquele momento ali, falar, vai fazer, não vai fazer, não... Mas você, como paciente, tem todo o direito de falar, não, peraí que eu vou consultar a opinião dela e daí eu vou tomar a minha decisão. Enquanto a minha obstetra tá a caminho, eu vou questionar a profissional que eu contratei. Eu vou tomar minha decisão. Que tá me acompanhando, que sabe do meu caso. Do meu histórico, do meu caso, que eu já tenho confiança. Vai ser uma retaliação de poder total, né? Com certeza. Total. Com certeza. Antes da gente encerrar, porque nossa, aqui... até a alma nesse a caso. gente fica até um tanto nervosa. Hoje o negócio é tipo chamar de histérica e questionar esses negócios. Pra mim, gente, é tipo... Segura a tua ondinha aí só um pouquinho. Quem é Bastante você eles na não fila conseguem. do pão? Mas eu queria te perguntar, Kelly, antes da gente encerrar, o que você recomendaria para as pessoas, independente da assistência, na construção de um plano de parto? Então, você contou um pouquinho do percurso das oficinas, então acho que aí já dá uma boa dica, né, para quem está ouvindo. Mas, enfim, sobre construir. O microfone é teu. Olha, hoje, graças a Deus, a gente tem muita fonte de informação, fonte segura, né? Então, a gente tem vários canais bacanas, assim, várias páginas seguras de informação e informações que são acessíveis para a maior parte da população. Então, acho que informação é sempre fundamental para que você elabore um bom plano de parto. Então,
Nada de checklist, só ir colocando aleatoriamente opções, sem que você entenda para que serve cada opção que está ali. Todo plano de parto ele não pode ser uma lista rígida de escolhas. É sempre importante você fazer um plano que seja flexível, que pense, que seja um plano A, um plano B, um plano C, né? Que você pense em cenários possíveis, porque isso te ajuda também a pensar em situações diferentes para te ajudar também né, a trabalhar um pouco das questões das ansiedades e tudo mais. Então, estudar, pensar em situações diferentes. Ter uma doula, acho que é muito bacana. Doula é tudo de bom, né? Para quem inibe violência. Sim. Acompanhante também, então doula e acompanhante, eu acho que tem muita literatura e evidência científica que corrobora essas opções, porque só o fato de você acessar essas duas fontes já inibe muita violência. Então, independente do cenário de parto, se você acessa doula e tem um acompanhante de escolha, isso já te avança muito à frente nesse cenário de violência. E que mais? E o acompanhante não é aquele que vai ver primeiro a carinha do bebê. Sim. Nada de acompanhante de selfie, não. Não. Eu sempre trabalho muito, é um acompanhante ativo. E acompanhante, não só um acompanhante, né? É uma pessoa que vai estar do teu lado, inclusive na elaboração do plano de parto, que vai pensar junto, que vai pensar nas situações, estudar junto. Então, é importante que o acompanhante seja uma pessoa que legitime as suas escolhas, que conheça seu plano de parto. E é muito interessante porque muitos relatos das mulheres, eu pude perceber que o acompanhante pode se tornar um algoz no cenário de parto. Porque as pessoas, e não por maldade, não porque a pessoa, mas por despreparo. Sim. Então, às vezes, no cenário de parto, a pessoa despreparada, ali por não saber ver a pessoa com dor, não ter tolerância à dor do outro, pode chegar lá e ficar apressando a equipe para fazer intervenção, para acelerar o processo, por angústia, por não saber lidar com o momento. Então, tem que ser um acompanhante preparado para aquele momento, para ajudar, para ser ali advogado da gestante, ser apoio, ser ali aquele consolador mesmo, aquele cara que motiva, ou aquela mulher que motiva, alguém de escolha da mulher mesmo. E ser aquele que vai legitimar a escolha que a mulher fez para aquele momento. E acho que é isso, acho que é estudar, se preparar para esse momento, sonhar e colocar ali as suas expectativas e acreditar mesmo que você pode ter uma experiência de parto que pode ser de fato emancipatória e transformadora da sua vida, da tua experiência. Acho que é isso, acreditar no parto como esse momento. Que não é só para ser seguro, né? Seguro é o mínimo que a gente quer. Seguro é o básico, é o mínimo. A gente quer também que seja satisfatório, que traga bons momentos, boas lembranças, que fique reverberando. Seja seguro também de forma física e emocional, né? Isso, então, acho que a segurança física e emocional é o mínimo do mínimo, assim, é o degrauzinho. A gente agora está com uma perspectiva diferente, né? Que é de uma experiência positiva. Uma experiência positiva de parto e nascimento. Precisa ser mais do que segurança, né? Segurança tem que ser básico. Sair mãe e bebê bem é o que a gente espera. Aquela fala, gente, deixa o alerta aí. Parto bom é aquele que sai mãe e bebê bem. Essa fala, ela já é uma fala violenta e retrógrada. Ignorem essa fala. Então, obviamente, ninguém tá falando que é para ter um parto ou um nascimento em que um dos dois nasçam mal, né? Ninguém tá falando isso. A gente não é um bando de maluca aqui falando um monte de aleatoriedade. Exato. Então, nascer bem ou estar bem ou ter uma boa assistência segura, ter os cuidados prestados adequadamente é o mínimo. Exato. A gente tá falando do pacote básico, mínimo, que a gente espera que todo mundo tenha. Satisfatório é quando você vai colocar também, além de inibir a sua violência, que você coloca o seu plano de cuidado. O que você quer para esse momento? Exato. O que é importante para você, para a sua história, o que você sonhou nesse momento. Isso. E aí é isso. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa lá? Eu acho que é isso. Tem muita coisa, né, gente? Mas enfim, estudem. A gente tem podcast, tem episódios sobre as fases do trabalho de parto. Não é suficiente, mas dá para vocês começarem ouvindo daí.
Depois tem que adentrar um pouco mais, entendam as fases, o que vai acontecer, o que acontece na fisiologia do parto, então fisiologia, o que vai acontecer no corpo, o que a gente espera. Sobre as intervenções, aquelas que a gente já sabe quando elas são necessárias, quando não são. Conversem com os profissionais, não tenham medo de perguntar, ninguém está fazendo um favor de atender vocês. No privado, no SUS, tanto faz, ninguém está fazendo um favor de atender vocês. Elabore o plano de parto. Se você está com assistência privada, leva para assistência, para o médico que vai acompanhar o seu parto, que ele possa ver, que ele possa, né, falar para você se ele está de acordo com aquilo ali ou não. Sim. Um profissional que fala para você que não está de acordo com as suas escolhas, você já tem ali um poder de decisão se você quer ou não seguir com aquele Se profissional. ele fala que não precisa, aí sim você desconfia. Se ele não precisa, pode que esse lado, Bino. Se você está fazendo pré-natal no SUS, também vale a pena você elaborar o plano de parto, leva para as enfermeiras que estão acompanhando o seu pré-natal, leva para o médico do pré-natal, para que as pessoas validem, né? São escolhas possíveis ali dentro do SUS e sim, você tem o direito a essas escolhas. E é bacana também levar, porque toda mulher tem a sua maternidade de referência, né? Que ela já tem uma maternidade referenciada no SUS. Ela pode levar na maternidade e protocolar o plano de parto lá, a cópia do plano de parto. Então é bacana fazer isso fora do trabalho de parto também. Bem importante. Então acho que é isso. Kelly, muito obrigada. obrigada. Foi ótimo estar com você. Uma delícia, gente. Obrigada por compartilhar aí todo esse trabalho que você fez, os estudos e tudo mais. Estou à disposição. Pelo seu tempo. Foi uma delícia, gente. Obrigada. Por tudo. Só posso agradecer. Então, gente, olha, vou fazer a blogueira. Se a Kelly liberar o aplicativo, a gente divulga aqui. Se tiver em uso, a gente divulga. O que mais, se você liberar? A sua tese já está liberada? Não. Já. Tá liberada. Então você pode mandar, a gente também pode colocar quem quiser ler sobre o plano de parto na tese da Kelly. Bom, no Instagram, @calcinhaterapia_podcast, a gente vai liberar as informações também deste episódio e os dados da Kelly. E a foto também. A gente tira aquela selfie. Por favor. Tem no YouTube, no Spotify, Calcinha Terapia Oficial. Né? A gente sempre tem essa questão com o nome, essas confusões. Questões. A culpa do Júnior, que ele quis escolher um nome para uma coisa, outro para outra. Gente. Quem tiver alguma crítica ou sugestão, manda lá pro Júnior, que ele responde. Agora, se vocês tiverem críticas ou sugestões em relação aos episódios, mandem na DM, eu e a Laís, a gente tá sempre lá vendo e a gente responde. Kelly, você quer deixar o seu Insta? Sim, Kelly Máxima, @Kelly Máxima. Eu acho o máximo o seu nome, tá? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E eu queria agradecer o convite, foi uma delícia estar com vocês. Adorei, muito bom. E espero que tenhamos outras oportunidades desse bate-papo delicioso. Podemos. Sempre que você estiver disponível, nós temos. Bem, a gente adora. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Calcinha terapia. Calcinha terapia.